Shalom pessoal, shalom, vamos que vamos. Sejam todos bem-vindos a mais um estudo, pessoal. Bom, quero agradecer a todos vocês aí que estão nos assistindo. Estamos comemorando aí, né, pessoal? 100 mil visualizações no nosso canal, fico muito feliz com isso. E nós aqui vamos continuar falando. Nesse vídeo a gente vai falar um pouco mais de Mefibosete, vamos falar um pouco de Ziba, a hora que Ziba atrai Mefibosete, vamos falar um pouco a respeito disso, porque é uma coisa muito importante, nós temos que estudar a respeito disso, como que foi isso, por que isso tudo aconteceu, é culpa de quem? Calma pessoal, que a gente vai falar um pouco mais profundo a respeito disso. É claro que nós vamos tirar daqui uma grande lição para a nossa vida. É isso que nós temos que prestar atenção, pessoal, ok? Então, vambora, vem comigo, uhul, porque é nós, pessoal, vamos que vamos. Bom pessoal, já quero mandar aqui um forte abraço aqui pro Douglas. Douglas, forte abraço para você, tudo de bem, tudo de bom lá em Belém do Pará. Um forte abraço para todos vocês que sempre estão aí nos assistindo. Um forte abraço para Rosana Nunes também, uma grande pessoa que sempre está aí ajudando o canal. Um forte abraço para todos vocês, pessoal, ok? Pessoal, então vamos falar aqui de Ziba. Hoje nós temos muitas pessoas, né? A gente não sabia qual o real propósito de Ziba tentar ajudar Mefibosete. Entre aspas, muitos acreditavam que Mefibosete estava sendo ajudado por Ziba, né? Mas na verdade não é tanto assim, pessoal. Vamos entender o seguinte, já de primeira, nós vamos entender uma coisa. Primeiro, Ziba não trabalhava para o rei Davi, tá ok? Ele trabalhou para o rei Saul. Ele passou todo esse tempo, né, 40 anos trabalhando para o rei Saul, pessoal. Vamos entender isso logo de primeira para nós entender aqui. Então ele passou todo esse tempo trabalhando para o rei Saul. E Ziba não gostava de Davi, ok? Nunca gostou, não ia gostar agora, né, pessoal? Então ele não gostava realmente do rei Davi, nunca gostou. E depois da morte do rei Saul, Ziba perdeu muitas coisas, né? Foi cativo. Então ele volta, né? Graças primeiramente a Deus, a rei Davi, ele volta para Jerusalém. E aí ele tem aí agora uma grande dívida com o rei Davi. E então quando Davi pergunta se existe alguém na família de Jonathan, algum filho de Jonathan que ainda está vivo, ele procura saber, entendeu? Quem está vivo, quem é essa pessoa. Mas aí ele fala uma coisa muito interessante. Ele fala para o rei Davi: olha, existe sim uma pessoa, só que porém ele é aleijado. Como muitas pessoas ele traduz essa forma de dizer que Ziba está dizendo: olha, existe aí um cara aí da família, mas ele é doente, ele é um cara aleijado, entendeu? Bom, Ziba ele disse isso com o propósito que Davi recuasse de dar as coisas para Mefibosete, e aí Davi escolhesse um dos filhos de Saul. Saul ainda tinha 2 filhos homens, ok? Com a concubina Rispa. Então esse era um dos primeiros objetivos de Ziba. Ziba estava dizendo: olha, tem um aleijado aí, não dá nada para ser aleijado não, é um Zé qualquer, está morando em Lodebar, olha só. Falou logo, aleijado, está morando em Lodebar, é um Zé ninguém. E aí o propósito dele era sem dúvida de que Davi desse a riqueza para outros filhos de Saul. E aí o plano de Ziba, né, se isso fosse concretizado, o plano de Ziba está meio a caminho andado, porque o plano de Ziba sempre foi tirar Davi do poder, sempre foi colocar a casa de
Saul novamente a monarquia de Israel. Esse era o objetivo de Ziba. Ziba sempre pensava isso, que a casa de Saul tem que voltar a reinar. Então, Davi ele fala, se tem uma criança, se tem uma pessoa, então Ziba fala, olha, está em Lodebar, é um Zé Ninguém, está doente. Mas Davi não perguntou como é que estava a saúde da pessoa, né? Davi não perguntou como que ele andava, se estava comendo, bebendo, entendeu? Não foi isso que Davi perguntou. Então por aí os nossos líderes, né, os nossos mestres rabínicos, ele já fala para nós, né, que a conversa já começou bem clara que Ziba não ia se dar bem com Davi e nem com Mesibosete. E por causa disso, não foi à toa que Davi escolheu Ziba para cuidar de Mesibosete, como se fosse uma forma de castigar, né, de punir, uma forma de mostrar para Ziba que o que ele pensou estava errado, né? Foi assim uma forma bem impactante, né? Ziba, em vez de ele voltar a trabalhar na monarquia, né? Ele agora foi virar agricultor. Ele e a família dele ficou responsável de cuidar das terras, de plantar, de colher, de cuidar. Ele agora se tornou oficialmente, como nós vamos falar, uma pessoa da roça, né? Uma pessoa que vai cuidar do campo. E isso aí não era muito bom, não era a praia de Ziba. E Ziba não gosta disso de maneira alguma. Ziba nunca gostou dessa ideia. Para quem estava acostumado a morar na monarquia, né? Viver num castelo, agora vai trabalhar aonde? No campo, plantando, cuidando das coisas de Mesibosete, ok? Então nós vamos estudando a Bíblia, a gente vai encontrar o que? Que Davi ele vai ter alguns problemas com o povo, né? Algumas pessoas vinham para ser julgadas a Davi e Davi julgava a causa, e muitas pessoas, as pessoas, né, se sentiam ofendidas porque Davi julgava as causas e dava as causas para as pessoas mais pobres, né? Davi julgava as causas. E vamos ver que acontece um grande problema. Qual é o problema? Acontece uma desgraça na vida de Davi, que é o estupro da sua filha Tamar, ok? Tamar não era assim praticamente uma mulher, pessoal. Muitas pessoas acham que Tamar tinha 30 anos, 40 anos de idade. Por amor de Deus, Tamar era uma jovem, pessoal, ok? Muitos consideram ela era muito mais jovem, né? Que a gente possa pensar, ok? Muitos afirmam que ela tinha 14 anos de idade, por aí. Alguns afirmam isso. Então acontece essa desgraça, né? E aí Absalão vai lá tirar satisfação com o rei Davi. Só que o rei Davi, entre aspas, pessoal, não quero comentar muito essa parte aqui agora, porque não é nosso objetivo. Mas o rei Davi não dá nenhum respaldo sobre o estupro de sua filha. E aí ele vai lá e mata, né, o seu irmão lá. O que acontece é que aí começa uma grande confusão, né? Absalão foge e tal. E Ziba ele tira proveito disso. Por quê? Porque ele vê que o rei Davi agora está fraco. Ele observa que o rei Davi agora está perdendo a cabeça. O rei Davi perdeu seus filhos, perdeu a moral. E aí Ziba começa a trabalhar por trás de tudo isso. Para quê? Para tentar colocar os filhos de Saul novamente ao poder. Vamos entender o seguinte, que a tribo de Benjamim não gostava de Davi. Vamos deixar aqui uma coisa bem clara, pessoal. A tribo de Benjamim não gostava nada mesmo do rei Davi. Eles queriam realmente que alguém na casa de Saul viesse e reinasse novamente, ok? O que acontece, os fatos de tudo isso que a gente acontece é que Ziba ele faz uma parceria com Absalão. Muitos dizem que foi ele que estava por trás de Absalão, e ele deu essa coragem para Absalão, né? E as primeiras pessoas
a se envolver com Absalão foi a tribo de Benjamim. A tribo de Benjamim realmente não gostava. E Ziba pensava, vou fazer uma guerra, e nessa guerra o Davi vai morrer, e aí os pessoal, né, da casa de Saul vai reclamar o trono, e o trono vai voltar a ser da casa de Saul, ok? Esse era o plano dele. Na fuga, né, quando acontece essa fuga do rei Davi, que ele vai chorando pelo caminho, andando descalço, o que acontece é que a gente vai ver que Ziba ele trai o Mefibosete, né? Ou seja, quando chega a notícia dizendo que rei Davi vai partir, vai sair de Jerusalém, o rei Davi ele manda anunciar às pessoas dizendo, olha, o rei está deixando o palácio, o rei vai sair do palácio. E muitas pessoas, nesse caso, elas vão se arrumar para acompanhar o rei Davi. O rei Davi não vai sozinho, vai milhares de pessoas. Ainda de 600 homens de guerra, e o seu general ali, que estava ali, e iam também a família desses homens, e iam as pessoas que estavam junto. Olha só, pessoal, então nós vamos analisar que muitos acham que foi só Davi, as suas concubinas, e ali não, foi muitas pessoas com o rei Davi, ok? Então, nessa jornada que Davi vai fazer agora, as pessoas acompanham o rei Davi. As pessoas não têm muito tempo para pegar comida, comprar as coisas. Por quê? Porque estava anoitecendo, pessoal. Estava anoitecendo. Vamos entender isso, ok? E a noite praticamente fica ruim para se andar. Mas Davi, ele teve esses conselhos e aproveitar a noite para fugir, ok, pessoal? E aí que acontece que Ziba vai enganar agora o seu senhor Mefibosete. O que acontece é que Mefibosete fica sabendo dessa história, ele manda apartar, né? Ele manda preparar os seus jumentos para levar alimento, né? E ele via realmente que Davi precisava de alimento. A casa de Ziba era uma casa bem rica por causa de Mefibosete, porque a gente vai ver que a Bíblia Sagrada vai dizer que levaram 2 jumentos cheios de pão, de vinho, de mel, de uvas passas, né? Que as uvas faziam uva passas para depois fazer os vinhos, e levaram ali muitas frutas. Então olha só, tudo isso veio da terra que era de Mefibosete. Então Mefibosete fala para Ziba, prepara os jumentos, porque nós vamos partir junto com Davi. E aí o que acontece nessa hora é que ele arruma o jumento, e aí ele vai partir, mas ele dá ordem para os seus empregados, dizendo para os seus filhos, segura Mefibosete, não deixa Mefibosete sair daqui. Prende Mefibosete para que ele não venha fazer escândalo. E isso, Ziba ele parte, Mefibosete ele fica ali triste com aquela cena, né? Aquela cena miserável de Ziba. E Ziba ele vai andando, né? E atravessa o Jordão, ele sobe os Montes das Oliveiras, e ali um pouco mais para frente ele encontra o rei Davi. E ali o rei Davi pergunta, né? Para que isso tudo? Para que isso? E Ziba fala, não, isso aqui é para o Senhor. Ele pergunta, e cadê o teu Senhor? E aí Ziba vai falar que Mefibosete ele se revoltou. Mefibosete agora ele proclamou-se rei de Israel. E essa mentira abateu muito o rei Davi. Se tem um cara que suportou porrada desse mundo, meu querido, chama-se rei Davi. O rei Davi levou porrada de tudo que é jeito. E isso entristeceu muito o coração do rei, né? Do rei Davi. Pois agora ele não esperava que o filho do seu melhor amigo, que praticamente Davi dava a alma por Mefibosete, agora recebe uma traição dessa.
ele fica muito triste, muito decepcionado, e com isso ele sem calcular suas palavras, né, ele fala: então faz o seguinte, pega tudo de Mefibosete, agora é seu. E aí Ziba ele sai ali alegre da vida e volta para sua casa, né? E ele fala para Mefibosete o que ele tinha feito. E ele tenta convencer Mefibosete a se tornar rei de Israel, se caso Davi morresse, porque a tribo de Benjamim estava disposta a ajudar eles, ok? Pessoal, vamos cair na real um pouquinho. A tribo de Benjamim era uma tribo de guerra, era uma tribo que as pessoas falavam assim mesmo, que um benjamita, quando ia para a guerra, ele matava 20 homens. Um benjamita matava 20 homens, ou matava até mais do que isso. Alguns dizem isso. Então, os soldados da tribo de Benjamim era realmente os caras, né? Era os temidos. Na verdade, era chamado assim, era os temidos, ok? Quando começa essa guerra, pessoal, Davi ele foge, ele não se sente muito legal com isso, e aí algumas pessoas vêm ajudar o rei Davi. Alguns reis ficam sabendo dessa traição, e eles vêm ajudar Davi, mandando alimento, mandando comida. Eles vão ajudar sim o rei Davi, porque o rei Davi estava precisando recompor a sua mente, a sua vida, na verdade. E aí começa essa grande batalha, ok? A batalha é vencida, né? Existe uma coisa por trás de toda dessa batalha, pessoal. Eu quero contar depois para vocês. Quando eu for falar de Joabe, eu vou falar para vocês de Joabe, de Abner, de algumas pessoas, para depois nós fechar tudo isso aqui. Por enquanto, vamos nos concentrar na parte de Davi e Mefibosete, ok? Mas eu prometo a vocês que nós vamos falar dessa guerra de Joabe, a traição de Joabe. Nós vamos comentar isso, ok? Beleza? Pode ficar tranquilo. Então, beleza, pessoal? Então, o que acontece é que Ziba, depois, né, dessa guerra, o que acontece? Que Davi, né, os anciãos da tribo de Judá, né, todas as pessoas da tribo de Judá vieram chamar Davi. Então todos os anciãos das tribos, os príncipes das cabeças das tribos, né, os príncipes das tribos, eles mandaram carta para Davi. Eles mandaram mensageiro dizendo: Davi, volte para Jerusalém, que a nossa tribo te apoia. Então todos os príncipes mandaram mensageiro, mandaram mensagem para Davi, para que Davi pudesse voltar agora para Jerusalém. Davi ele aceita, ele manda mensagem para os seus súditos dizendo que ele iria perdoar todo mundo. Olha só o coração desse homem, Davi da Mele, o grande rei Davi, né? Ele mandou avisar todo mundo que ele estava perdoando o povo de Israel, ele estava perdoando a traição. Não interessa que tivesse traído ele estava perdoando, ok? Independente de quem era o cara, ele faz isso. Então, quando Ziba ouve essa história que ele vai perdoar as pessoas, porque o rei não pode voltar atrás da sua palavra, Ziba também ele vai, né, numa caravana próximo ao Jordão para receber o rei Davi. E quando o rei Davi chega ali para receber, né, o povo todo veio ali, a tribo de Judá, os príncipes das tribos vieram para receber Davi. Davi encontra Mefibosete e fala: Mefibosete, o que aconteceu? O que foi que eu fiz para você, Mefibosete? E aí Mefibosete ele vai se explicar para o rei Davi dizendo: eu não fiz nada, não foi eu, mas foi Ziba, ele me enganou. Eu mandei preparar os animais, mas ele me enganou, ele mentiu para mim e me deixou lá. Mefibosete ele não tinha nem comido, nem bebido, tá? Não tinha feito barba e a roupa dele continuava sendo a mesma.
Mefibosete se recusou a se alimentar, ele se recusou a vestir qualquer coisa, tudo que Ziba desse para ele, Mefibosete se recusou a receber, ok? E aí Mefibosete, sem dúvida, muitos afirmam que ele fez um grande sacrifício de oração, de louvor e de jejum. Esse foi um grande sacrifício que ele fez para que Deus pudesse trazer Davi de volta. E ele fala: olha, o rei veio em paz, é isso que me importa, é isso que me interessa. Então Davi ele fala na frente de todo mundo que ele não pode tirar agora o que ele deu para Ziba, mas porém ele fala: a metade será sua, a outra metade, uma metade será sua e outra metade seria de Ziba, tá ok? E aí Mefibosete ele fala: meu rei, não, eu não quero isso, por favor, deixa que ele leve tudo, deixa Ziba levar tudo isso aí, porque essa foi os olhos grandes de Ziba, né? A traição de Ziba. Ele fala: não, leve isso aí, fica para isso aí, eu não quero saber disso aí não, pois que ele leve tudo, que fique com tudo, meu senhor. E então Davi ali, ele fica naquela situação: será que eu dou ou não dou? Eu faço o desejo do coração de Mefibosete, porque Mefibosete ele tinha colocado no seu coração que ele preferia, ele colocou no seu coração que ele preferia ter aquela vida miserável que ele tinha, entre aspas, que não era uma vida miserável, entre aspas, mas aquela vida que ele tinha lá em Lodebar, mas que o rei viesse são e salvo, ok? E veio tudo isso. E Ziba ali estava escutando a sua conversa. Não pensa não que Ziba estava longe, porque Ziba não estava não. Ziba veio com seus filhos e 25 empregados de Ziba vieram pedir perdão a Davi. Eles pediram perdão a Davi, juraram novamente lealdade, que isso já não serve, já não valia muita coisa, ok? Mas vamos entender o seguinte: a Bíblia Sagrada fala que Ziba, como foi a morte de Ziba? Muitos falam isso. Depois desse fato, Ziba foi conhecido como o traidor, o grande traidor. E todo mundo rejeitava Ziba. A partir desse momento, a moral de Ziba acabou. Aquela honra que ele tinha de servir o rei, o rei Saul, aquela honra, agora acabou. Não tinha mais aquela honra. A única coisa que caía sobre ele, sobre a família dele, era que ele era o traidor de Israel, o traidor do reino de Saul, o traidor do reino de Davi, o cara que fez a maior confusão. Ele foi conhecido como o traidor. Ziba morreu antes que rei Davi morresse. Muitos falam isso, e isso nós podemos ver essa confirmação, a qual Davi, na hora de ele vai entregar o poder para o seu filho Salomão, e Davi deixa algumas instruções e que ele deveria seguir essa instrução. E algumas instruções era castigar, ok, algumas pessoas. E Ziba não está nesse meio, ok? Ziba não se encontra nesse meio. Mas porém é porque ele morreu antes dessa data, antes dessa época, ok? Então Ziba morre antes do rei Davi. Muitos afirmam que ele morreu dentro de sua casa, deprimido, triste, chateado e muito mais, ok? Muitos nos afirmam isso, ok, pessoal? Isso aqui é para nós entender um pouco mais sobre a história de Ziba. O que nós aprendemos é que Ziba era mentiroso, era invejoso, era caluniador, era preconceituoso e muito mais nós vamos aprender com Ziba. É isso que nós podemos aprender. E vocês também devem aprender que muitas vezes as pessoas que dizem que é seu amigo, não é o seu amigo de verdade. Muitas pessoas que batem nas suas costas e dizem: nós estamos juntos, irmão. Não acredite, porque eles não vão estar junto de você. Muitas vezes é isso. Muitas vezes as pessoas, esse ensinamento que nós temos de Ziba hoje, nós podemos dizer que muitas vezes as pessoas estão de olho naquilo que você tem e não naquilo que você é. A verdade é isso. Muitas vezes as pessoas vão olhar o que você tem, não o que você é de verdade.
ok, pessoal? E que nós possamos aprender muito mais com esse ensinamento de Ziba. Não pega Ziba como um cara mau, não, mas sim como um cara que você vai aprender coisas boas, assim, um verdadeiro servo de Deus, um verdadeiro amigo e ser uma pessoa que sabe honrar o seu rei, o seu próximo, ok? Pessoal, muito obrigado pela companhia de vocês, fique conosco, tá? Estamos estudando sobre os profetas, tá ok, pessoal? Já saiu aí os vídeos dos primeiros profetas, né, pessoal? Pessoal, fica conosco e você vai aprender muito mais. Gostou? Compartilha, deixa seu like, o seu comentário, sua pergunta e nós vamos aqui responder para vocês. Um forte abraço, fica com Deus e até a próxima. Shalom, shalom. Uhul. É nóis, pessoal.